Você já se sentiu perseguido, injustiçado, com medo? Já sofreu tentações, provações que pensou que não suportaria? Eu já. Quem nunca, né? Algumas vezes podem até chegar pra gente e dizer: Deus não vai te ajudar, ou você não vai conseguir. Realmente, nós, por nós mesmos, não vamos conseguir. Mas quanto a Deus, a pessoa está equivocada, com certeza, porque Ele nos sustenta. O Salmo de número 3 nos diz isso. Ele nos recorda que o Senhor é quem nos sustenta. Ele é o nosso escudo. Nós temos suportes. Então, temos pessoas que nos amam, temos pessoas que nos querem bem, mas em totalidade elas não nos compreendem como somos inteiramente. Até porque só Deus pode ver o nosso coração, só Deus pode enxergar aquilo que verdadeiramente somos. E eu vim aqui para te falar isso hoje. Que bom que você está aqui no meu canal me assistindo. Essa palavra Deus me ministrou hoje no meu coração. Eu pedi ao Espírito Santo para me conduzir aqui nesse momento de oração e me deu vontade de compartilhar com você. Então, se você puder fazer a leitura comigo, Salmo número 3, ele é bem curtinho, a gente consegue ler bem rapidinho, mas também, se você não puder ler agora, me ouve, né? A palavra de Deus também é proclamada e a gente escuta com devoção. E o salmista Davi diz assim: Ó Senhor, como são numerosos meus adversários, são muitos os que se erguem contra mim. Muitos dizem a meu respeito: Deus não lhe dará salvação. Mas tu, ó Senhor, és minha defesa, és a minha glória, tu que ergues a minha cabeça. Quando com minha voz eu invoquei o Senhor, Ele me respondeu do seu santo monte. Isso é uma afirmação. Quando com minha voz eu invoquei o Senhor, Ele me respondeu do seu santo monte. Eis que me deito e durmo, e me acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo da multidão de gente que se lança contra mim de todo lado. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus. Fere na face a todos os meus inimigos. Quebra os dentes dos ímpios, do Senhor é a salvação. Sobre o seu povo desça a sua bênção. Então, no contexto geral aqui, Davi, ele fugia do seu filho Absalão. Ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. Mas, e nós? Trazendo para o nosso contexto, eu me enxerguei aqui totalmente. Quantas vezes eu me senti perseguido? Quantas vezes fui incompreendido? Acredito que você também. Mas Deus tem tantas promessas pra gente, Deus tem tanta coisa, sabe, que Ele pode nos ajudar, que Ele usa pessoas, Ele usa a própria palavra, o Espírito Santo que nos consola, Jesus, a promessa, o elo, né, entre Deus e nós, é a nova aliança. Ele só nos salva, só Ele tem poder de fazer da nossa vida uma nova vida. Então, a salvação vem do Senhor, é isso que diz aqui. E eu grifei uma aqui, amarelinha aqui, não sei se dá pra ver. Eu grifei aqui, eu acho que foi o versículo que mais me impactou, o versículo de número 5. Quando com minha voz eu invoquei o Senhor, Ele me respondeu do seu santo monte. Quando eu fiz isso?
Existem várias formas da gente conversar com Deus. E acredito eu que a mais eficaz é pela oração. A oração foi o que Jesus nos ensinou para que a gente pudesse ter acesso direto a Ele. Então, quando eu invoco o Senhor em minhas orações com o coração quebrantado, o que é um coração quebrantado? É um coração sincero, falando verdades, não justificando, mas se colocando ali como pecador, muitas vezes como um nada que somos diante da grandeza de Deus. E Deus não rejeita esse tipo de oração, pode ter certeza, né? Quando a Bíblia diz que a gente precisa entrar no nosso quarto e fechar nossa porta lá no secreto, é fazer isso de coração sincero, criando intimidade com Deus, você e Ele só. Sim, a gente pode ter ali a percepção de outras pessoas, a gente pode ter um grupo de oração, né, em momentos de vigília, né, a gente pode sim ter uma intimidade com Deus, ainda que em conjunto com outras pessoas. Mas e a constância? E o dia a dia? E o relacionamento íntimo? Não é só de um dia, de uma noite, de uma ocasião. Ele quer intimidade conosco todos os dias. O coração quebrantado, ele está disposto à mudança, à transformação diária, né? E é isso que Jesus fazia. Ele orava sempre, várias vezes ao dia. Ele chegou a ficar 40 dias e 40 noites no deserto, orando. Então isso é exemplo para a gente, isso é uma forma de nos dizer que isso é o que Deus espera de nós, a intimidade. Nós somos feitos para ser íntimos de Deus. E essa intimidade a gente cria na oração, né? E todo o resto é uma consequência da nossa oração, né? Porque é lá na oração que Deus nos enxerga, que Deus nos molda, nos exorta, nos direciona para viver a vida que Ele quer que a gente viva, para viver a vida que Ele almeja para a gente, que Ele sonha para a gente. Deus tem sonhos para a gente, muito maiores que os nossos sonhos. Então, quando a gente quer essa intimidade, quando a gente está disposto a mudar, a ser transformado por Deus, é na oração. A gente precisa dar o primeiro passo, na oração. E a obediência e os frutos do Espírito e tudo que o Espírito Santo tem para nós, né, nos moldar de acordo com o caráter de Deus, na identidade em Deus, tudo isso é na oração. Na oração. Coração quebrantado, sincero, diante de Deus, Ele não rejeita. Né? Jesus teve inimigos, mas Ele resistiu. E Ele encontrou força na oração. Ele se dispôs para o sacrifício, morrer por nós na cruz, mas se Ele não tivesse intimidade com Deus, né, na condição humana, mesmo sendo Deus, se Ele não tivesse esse elo divino, né, com certeza seria muito mais difícil de encarar tudo o que Ele encarou por você e por mim. Então fica aí o convite: ore. Ore, persevere, não deixe que as ansiedades, as coisas do mundo tirem você desse propósito de intimidade com Deus. Não deixe que as preocupações te limitem. Muito pelo contrário, na oração a gente também apresenta as preocupações, os motivos de ansiedade, os motivos de tristeza, as injustiças, aquilo que nos persegue. A gente apresenta a Deus como sacrifício na oração. E Deus vai dando sentido a isso. Deus vai dando sentido a esse sofrimento, a esse deserto que você está passando. Eu estou passando por um deserto também. E estar aqui hoje é um cumprimento de obediência a Deus por esse deserto que estou vivendo, né? Deus me direcionou até este momento por meio da oração. Eu estou aqui sendo obediente. Seja obediente, reze, ore. Nós, como bons católicos, temos tantas coisas, tantas formas de chegar a Deus por meio de orações, né?
nós temos a intercessão dos santos, nós temos a devoção à Nossa Senhora, nós temos a própria Eucaristia, que é magnífica, que é suprema em nossa igreja. Então, tudo isso nos leva à oração, a Deus, à intimidade com Deus, a estado de graça, estar com Ele, falar com Ele, esperar nele. Não é fácil, mas é o que a gente precisa fazer. Dá o primeiro passo pela oração. Ore hoje, corre, vai lá. Começa o teu dia orando, consagrando ao Senhor, dizendo a Ele que Ele é o teu escudo, que Ele é a tua rocha, que Ele é a tua salvação, dizendo a Ele que Ele é a tua defesa, porque Ele é. Ele é a tua defesa, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua salvação. Só Ele, mais ninguém. Ele pode usar outras pessoas no seu plano divino, mas só Ele te salva. Então, eu acho que caminhando para o fim desse nosso vídeo, acho que foi suficiente. Eu queria que você usasse algumas palavras na sua oração, se você puder fechar os olhos, mas se não puder, depois você faz e me acompanha, porque só orando que a gente vai conseguir ter força, só orando a gente vai conseguir ter intimidade com Deus. E diz a Ele assim: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha força. Quando o medo me cerca e o desânimo quer me vencer, recorda-me, Senhor. Recorda-me que Tu és a minha salvação, Tu estás comigo. Ergue minha cabeça, Senhor, assim como o Senhor fez com Davi, e dai-me um descanso. Dai-me um descanso em Ti. Dai-me o descanso dos que confiam em Ti. Que eu possa dormir em paz e acordar em esperança. Porque a Tua salvação me envolve, Senhor. Só Tu tens poder e palavras de vida eterna. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: o Senhor é o meu escudo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de esperança, que precisa de uma palavra de ânimo, da palavra do Senhor. Deixa a palavra do Senhor chegar a pessoas que estão necessitadas. Tem tanta gente precisando de uma palavra assim como essa, Compartilhe este vídeo se você puder, Peço que você se inscreva aqui no meu canal, vai me ajudar muito. Curta, compartilhe. E se você gostou e quer mais reflexões como esta, volta aqui depois, ativa aí o sininho, que você vai poder receber mais mensagens como essa, mais vídeos como esse, que nos ajudam e nos elevam a Deus com a glória do Senhor. Desejo a você um santo dia na presença do Senhor. Amém.